Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 1664. Nova York é batizada por ingleses após Guerra Anglo-Holandesa. No dia 8 de setembro de 1664, os ingleses conquistaram a cidade de Nova Amsterdã e a rebatizaram com o nome de Nova York, em homenagem ao Duque de York e Albany. No final da Segunda Guerra Anglo-Holandesa, os holandeses ganharam o controle do Suriname em troca de que os ingleses controlassem Nova Amsterdã. A cidade de Nova York ganhou importância como porto comercial durante o período do Império Britânico. Em 1754, foi fundada a primeira casa de altos estudos da cidade, a Universidade de Colômbia. Durante a Guerra da Independência dos Estados Unidos, a cidade emergiu como cenário de importantes batalhas. Em 1789, o primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, foi anunciado no Federal Hall, e Nova York manteve-se como a capital do país até o ano seguinte. No século XIX, a imigração e o desenvolvimento transformaram a cidade. Um projeto de desenvolvimento conhecido como Commissioner's Plan, de 1811, expandiu a mancha urbana por toda a ilha de Manhattan. A abertura, em 1819, do canal do Erie conectou o Porto Atlântico com os vastos mercados agrícolas do interior do país. Em 1835, a cidade de Nova York já havia superado a Filadélfia como a maior cidade dos Estados Unidos. A política local tinha caído sob o domínio do Tammany Hall, um sistema de clientelismo político apoiado nos imigrantes irlandeses. Alguns membros da antiga aristocracia mercantil contribuíram com a criação do Central Park, que se converteu no primeiro parque paisagístico de uma cidade norte-americana no ano de 1857. Manhattan e Brooklyn também foram palco de um importante movimento abolicionista. Durante a Guerra de Secessão, que durou de 1861 até 1865, a oposição ao militarismo provocou uma série de manifestações violentas, conhecidas como Draft Riots, ou revoltas do alistamento. As New York City Draft Riots, conhecidas à época como a Semana do Alistamento, consistiram em violentos distúrbios que foram a culminação do descontentamento da classe trabalhadora com as novas leis aprovadas pelo Congresso, com a finalidade de alistar homens para lutar na guerra civil que estava em curso. Essas revoltas estão registradas como a maior insurreição civil da história dos Estados Unidos, à parte apenas a própria Guerra de Secessão. Em 1898, Nova York já era uma cidade moderna, ainda mais com a anexação a Manhattan de Brooklyn, até então uma cidade independente, e graças a projetos como a Ponte do Brooklyn. A abertura do metrô em 1904 também ajudou a unir a cidade. E já na primeira metade do século XX, a cidade se convertia num dos mais importantes centros do mundo das finanças, do comércio, da indústria, da cultura e das comunicações. Hoje na História é uma produção de Ópera Mundi baseada na obra de Max Altman, com locução de Paola Orlovas e edição de José Igor. Você já fez uma assinatura solidária de Ópera Mundi? Fortaleça a imprensa independente. Acesse www.operamundi.com.br/apoio. São muitas opções. Você também pode fazer um Pix usando a chave apoie@operamundi.com.br. Obrigada!